A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos trazer aí uma palavra para abençoar a sua vida nesse momento. Vou fazer uma leitura aqui no Salmo 42, nos dois primeiros versículos. Como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Superando a superação do desânimo. Vamos aqui meditar no Salmo 42, um salmo muito abençoado, que traz para a nossa vida uma vitamina que fortalece a nossa alma. A paz do Senhor para todos vocês que estão aí, já aí assistindo esse vídeo. A superação do desânimo. Nós vamos ver aqui no Salmo 42 que o salmista, ele estava passando por um momento difícil da sua vida. Ele estava passando por uma fase muito difícil, mas ele vai mostrar aqui nesse salmo que você também que está passando por essa fase difícil, por essa turbulência, esses problemas que temos vistos no dia de hoje, como superar, como superaremos o desânimo. Nós vemos aqui o salmista, ele dizendo que a alma dele tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? O salmista aqui, ele está passando por uma fase, por um problema. A gente não sabe qual o tipo de problema que ele estava passando, mas ele estava impedido de ir à casa do Senhor, estava impedido de ir adorar o Senhor ali junto com a multidão. E nós vamos ver aqui, não se sabe se estava passando por um problema de enfermidade ou se ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos, e por isso a alma dele estava sentindo sede de Deus, a alma dele estava sentindo necessidade de Deus. E ele vai mostrar aqui, que essa ausência de Deus vai deixar ele aflito, e essa ausência de Deus deixa as pessoas aflitas, angustiadas. Ele vai usar uma linguagem aqui no versículo 2 que vai dizer assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? No versículo 1, ele vai usar aqui uma ilustração de um animal, um cervo, uma corça. E ele vai dizer: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Esse animal aqui, esse servo, um animal sedento, ele vem clamando, ele vem gritando, porque ele precisa de água, ele precisa saciar sua sede. E o salmista, no seu interior também, ele está nesse clamor, esse desejo pela presença de Deus. Ele vai usar esse animal aqui como um animal sedento, desesperado, desejando alguém para saciar sua sede. E ele vai se colocar na condição como se fosse esse animal querendo saciar a sede da sua alma. Então Davi aqui, ele vai mostrar a sua necessidade nesse momento de clamar. A sua alma está bramando, a sua alma está gritando, suspirando. Esse animal aqui, ele brama, ele suspira, ele clama, ele grita. E quantas pessoas também estão dessa forma aí? A sua alma está clamando, está gritando, o desânimo quer tomar conta da sua vida. E Davi aqui, ele está sentindo sede de Deus, ele sente sede pela presença de Deus. Nós meditando aqui nesse salmo, a gente vai ver que parece que Davi está impedido de ir à casa do Senhor. Davi está numa situação que ele não tem como ir à casa do Senhor, talvez por causa de uma perseguição do inimigo, um problema de enfermidade. Quantas pessoas nós vemos assim?
já visitei pessoas enfermas, delas chorarem porque não têm condições de ir até a casa do Senhor para participar da ceia, para louvar, para adorar o Senhor, para estar junto com os irmãos, para estar na comunhão. E aqui ele vai usar a figura desse servo, como o servo brama pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. O salmista está passando por uma fase difícil, e o versículo 3, ele vai dizer assim: as minhas lágrimas me servem de mantimento de dia e de noite. A alma dele está abatida, ele diz no versículo 5, na parte A: por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? A alma dele está perturbada, a alma dele está abatida. Ele está falando para ele mesmo: por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? No versículo 3 ele fala que as minhas lágrimas me servem de mantimento de dia e de noite. Ele está no momento de choro, ele está no momento de amargura, ele está passando por uma situação difícil, ele tem falta de apetite. As minhas lágrimas me servem de mantimento de dia e de noite, isto é, ele só está tomando sopa de lágrimas, ele só consegue chorar. É um tempo difícil, é um tempo de provação, é um tempo de angústia. E ele vai dizer aqui: por que está abatido, ó minha alma? E aquele hino 193 da harpa cristã que fala: por que te abates, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. O salmista está vivendo essa fase difícil, ele está vivendo essa fase em que ele está com a sua alma aflita, ele está impedido de adorar o Senhor na casa do Senhor. E nós vamos ver nesse salmo aqui que ele vai se lembrar do tempo que ele ia com a multidão festejando para adorar o Senhor, mas agora ele está impedido de ir, agora ele está numa situação difícil, ele perde o apetite. As minhas lágrimas me servem de mantimento todos os dias. Agora ele só consegue chorar. Ele está igual Ana, que Eucana dava a melhor parte da porção para ela comer, mas ela não tinha fome, porque a alma estava aflita, a alma estava abatida. E quem sabe eu estou aí trazendo essa mensagem para você também, que tem estado com a sua alma aflita, com a sua alma abatida. Talvez você tenha dormido muito pouco esses dias, você está com uma preocupação, o desânimo tem tomado conta da sua vida, e você está como Davi aqui no tempo das lágrimas. Salmo 30, versículo 5 fala que o choro pode durar uma noite, mas tem uma vírgula aí, e depois da vírgula vem: mas a alegria certamente virá pela manhã. Antes da vírgula vem o choro. A vírgula é como uma lágrima. Você já viu como uma vírgula é? É como um desenho de uma lágrima. O choro pode durar uma noite, vírgula é a última lágrima, mas a alegria vem pela manhã. Mas Davi agora está passando por essa dificuldade, a alma dele tem sede de Deus, a alma dele clama pelo Deus vivo. A nossa necessidade, a nossa aflição nos faz clamar, nos faz buscar a presença de Deus. E Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Davi sente necessidade de Deus, Davi sente sede de Deus. Davi olha para ele mesmo e fala: alma, por que te abates, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Mas ele vai usar a figura desse servo que brama, que clama, que suspira, que anseia por água. E Davi agora ele também vai clamar a Deus. E eu também te convido, você que está passando por uma fase difícil, você que está impedido de ir à casa de Deus por causa dessa situação que nós estamos vivendo hoje aí, com essa pandemia desse coronavírus, e a sua alma chora pelo desejo de estar adorando, louvando a Deus, a tua alma tem sede de Deus. E o salmista aqui, ele vai dizer que como a corça, ela brama. O salmista aqui também, ele vai como que dá um grito, como que a sua alma dá um grito para Deus. E a Bíblia diz no Salmo 34, versículo 6, clamou esse pobre e o Senhor ouviu
e o livrou de todas as suas angústias. Deus está te chamando para clamar a Ele, para a sua alma dar um grito, porque Ele vai te socorrer. Davi está ansioso pela presença de Deus. Davi quer a presença de Deus. Ele fala: minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus, assim como o servo brama pela corrente das águas. A minha alma tem sede de Deus. Quantas pessoas têm sede de Deus? Quantas pessoas estão com a sua alma ressecada, estão com a sua vida espiritual como um pleno deserto, mas estão clamando no seu interior, estão dizendo: Deus me ajuda. Eu quero te dizer que Deus vai te ajudar. Eu quero dizer que Deus vai ouvir o grito da sua alma. Assim como um servo brama pela corrente das águas, assim como ele suspira, esperando que alguém o ajude e dê água para ele beber e sacie a sua sede. Hoje Deus, Ele vai saciar a sua sede através dessa palavra. Ele vai saciar a sede espiritual da tua alma, para que você saia dessa situação de angústia, dessa situação de tristeza, dessa situação de aflição interior dentro da sua alma. Moisés também, ele tinha sede pela presença de Deus quando ele está caminhando, levando o povo no deserto em direção a Canaã. No livro de Êxodo 33, versículo 15, Deus vai falar assim com Moisés que não vai, a presença de Deus não vai com o povo mais, porque o povo agora está pecando, murmurando. E Deus fala assim: Moisés, enviarei um anjo para guiar vocês. E Êxodo 33:15, Moisés disse assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés não quer anjo, Moisés quer a presença de Deus. Moisés quer a presença de Deus na vida dele. Tudo que você precisa é da presença de Deus para preencher esse seu vazio no seu interior, para te dar forças para caminhar, para ajudar você a superar essa fase difícil, para tirar essa aflição do teu interior, para tirar esses sentimentos que traz desconforto e que afasta de você a paz. Jesus já havia dito que nós passaríamos por aflições. Em João 16:33, Jesus fala para os discípulos assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Aí Jesus vai dizer assim: no mundo tereis aflição. Ele não enganou ninguém, mas porém ele disse assim: eu venci o mundo. Sabe o que Jesus está dizendo? No mundo vocês vão ter aflição, vocês vão ter tempos difíceis. Porém, Jesus diz assim: eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. Em Jesus você pode ter paz. Em Jesus você pode vencer as fases difíceis da sua vida. Em Jesus você pode superar o desânimo. E aqui nós vemos que Moisés, ele fala assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Eu quero a tua presença. Moisés acostumou com a presença de Deus. Moisés não sabe mais viver sem a presença de Deus. Quando a Bíblia fala no livro de Êxodo, capítulo 3, que Moisés está lá naquele monte, lá apacentando o rebanho do seu sogro, ele tem uma experiência com Deus, ele vê uma sarça queimando e a sarça não se consome. E ele pensa: eu estou tendo uma visão. Ele escuta a voz de Deus dizendo: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu agora aqui vou levantar você para liderar o meu povo, para tirar do Egito. E Moisés viu a sarça queimar. A presença de Deus estava ali. Moisés se acostumou com a presença de Deus. Moisés não sabe viver sem a presença de Deus. Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Você aí que está desviado, você aí que já foi batizado com o Espírito Santo, você aí que já desfrutou dos dons espirituais de Deus na sua vida, já pregou o Evangelho, já adorou a Deus, tem um dom maravilhoso, já ensinou a palavra, já louvou a Deus na igreja, já tocou os instrumentos, mas você deixou com que a angústia, o desânimo tomasse conta da sua vida, e hoje você tem um clamor dentro da sua alma. Hoje você vê a sua alma batida, aflita, e a sua alma grita, e o seu problema sabe qual é? É a presença de Deus que está faltando, é saciar sua sede espiritual com as coisas de Deus. O salmista Davi, ele fala no Salmo de número 63, ó Deus,
tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, numa terra seca e cansada, aonde não há água. O salmista está em pleno deserto ali, e ele fala para Deus: a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, em que não há água. É o deserto, uma terra seca e cansada. Mas a alma de Davi ali, ela suspira por Deus, no Salmo 63. E você está atravessando esse deserto e você precisa dessa água, e é por isso que Deus está falando com você através dessa palavra aí, para irrigar a sua vida espiritual, para tirar você dessa sequidão, para dizer que você não vai morrer nesse deserto, para dizer que Ele fez uma promessa na sua vida e Ele vai fazer cumprir essa promessa. Davi está passando por uma fase difícil, uma situação difícil, mas ele vai clamar a Deus, a alma dele vai clamar a Deus, ele quer saciar sua sede. Mas agora Davi está vendo que ele está numa situação difícil, porém ele vai se lembrar do passado. Ele vai se lembrar do passado, quando ele ia para a casa de Deus, junto com a multidão, quando ele festejava, se alegrava, quando ele adorava a Deus. Então ele vai ver aqui no versículo 4, ele vai dizer assim: quando me lembro disso, dentro de mim a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus com voz de alegria. Davi vai olhar lá para o passado, Davi vai olhar para aqueles tempos bons que ele ia com a multidão para a casa de Deus, adorar o Senhor. Então ele vai dizer: pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, e com a multidão que festejava. Ele vai lembrar lá atrás, no tempo em que ele se alegrou tanto na presença de Deus, no tempo que ele festejou tanto na presença de Deus, no tempo que ele ia com aquela multidão para a casa de Deus adorar, mas alguma coisa impediu dele estar indo para a casa de Deus adorar, glorificar, exaltar o nome do Senhor. Quem sabe você, por causa dessa fase que nós estamos passando, que você está longe da casa de Deus, muitas igrejas fecharam por causa do coronavírus, foi uma recomendação, né? Muitas igrejas não estão fazendo culto, e talvez você está aí dentro da sua casa, com a sua alma desejosa pela presença de Deus, ainda que você pode adorar a Deus na sua casa, você pode orar na sua casa, mas Davi fala assim: eu ia com a multidão, mas você sente falta da comunhão dos irmãos, você sente falta da Santa Ceia, que você desfrutava na igreja, você sente falta, lembrando daqueles congressos abençoados que você participou, onde Deus falou com você, onde Deus manifestou a glória na sua vida, onde Deus renovou o teu espírito, a tua alma. Você vai lembrar das festas, daqueles momentos de alegria, e você vai dizer: meu Deus, olha como é que eu estou agora, olha onde que eu estou agora, dentro de uma caverna. Mas ele vai lembrar que um dia ele já se alegrou, ele já foi com a multidão até a casa de Deus, agora ele está impedido, a alma dele está aflita, a alma dele está angustiada, está batida, mas ele vai lembrar dos tempos que ele foi para a casa de Deus. E eu quero agora te mostrar uma coisa aqui, você que já se alegrou tanto na casa de Deus, você que já sentiu tanto a presença de Deus na casa de Deus, você que já participou de cultos maravilhosos, de congressos maravilhosos, e você está impedido agora de ir na casa de Deus, porque as igrejas não podem aglomerar uma grande quantidade de pessoas por causa dessa pandemia que nós estamos vendo aí. Oh, meu Deus! Mas Deus, Ele quer fazer algo diferente na sua vida. Deus, Ele quer fazer algo grande na sua vida. Deus, Ele quer glorificar o nome dEle na sua vida. O Salmo 84, versículo 4 diz assim: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. No versículo 10 diz: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Salmo 27, versículo 4: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Olha, não só pediu, mas foi buscar também o quê? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida,
para contemplar a sua formosura e inquirir no seu santo templo. Olha que coisa maravilhosa que é a casa de Deus. E agora vai uma reflexão para você que nunca valorizou a casa de Deus. Vai uma reflexão para você que nunca foi frequente nos cultos. Vai uma reflexão para você que não tem entendido o privilégio de poder congregar. E agora que as igrejas estão fechadas, você está dizendo, poxa, bem que eu queria ir na igreja, porque a igreja está fechada, mas nos tempos que a igreja estava aberta, você não valorizou. E o salmista diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele não fala em ir na casa de Deus, ele fala em morar na casa de Deus. O Salmo 92, versículo 3, ele vai falar os que estão plantados, que têm raiz. Agora o salmista está afastado, né? No versículo 5 ele fala assim, por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Aí ele vai dizer, por que está abatido a minha alma? A alma dele está abatida. A alma dele está angustiada por causa da fase que ele está passando. Mas nem Jesus escapou disso. No livro de Mateus, capítulo 26, versículo 38, Jesus está orando no Getsêmani e ele fala, a minha alma está profundamente triste, angustiada, porque Jesus iria passar pela crucificação. Ninguém está livre de momentos difíceis, ninguém está livre de passar por momentos de desânimo. Elias entrou debaixo de um zimbro, ele orava a Deus, Deus mandava descer fogo do céu, mas num momento de crise, de dificuldade, Elias entrou dentro de uma caverna. Mas ele fala no versículo 5, porque está abatido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim. Porém, no final do versículo ele fala assim, espera em Deus. Ele sabe que é só uma fase, ele sabe que vai passar, essa fase difícil vai passar. Porque está abatido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Isaías 64, versículo 4, nunca se viu, nem com os ouvidos se ouviu, um Deus como esse que trabalha para aqueles que nele esperam. Espera em Deus, Deus vai mudar a tua sorte, Deus vai mudar a tua situação. Porque está batido a minha alma e porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Vai chegar a hora de eu festejar de novo. Vai chegar a hora, talvez você estava programando um congresso, programando uma festa para a igreja, encerrou, parou tudo. Eu mesmo estava para pregar em Caratinga, domingo agora, foi cancelado. Uma outra pregação, numa vigília no início do próximo mês, cancelou tudo, parou tudo. Mas olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Porque está batido a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Espera aí, porque vai chegar a hora. Espera aí, porque essa fase vai passar. Espera aí, porque a angústia, ela vai cair por terra. A fase difícil vai ser vencida. Você ainda vai louvar, glorificar, exaltar, bendizer. Deus tem um novo tempo, a nova época. Então aqui ele vai dizer isso, ele vai falar assim, ó, eu espero em Deus, porque tem um futuro me esperando, tem um tempo novo para a minha vida. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança. Sabe o que é esperança? Olha, esperança começa com espera. É uma fé paciente, é acreditar que lá na frente Deus vai mudar o quadro, Deus vai mudar a situação. Talvez você tenha chorado igual Ana, talvez você está passando por um problema na sua família, um problema no seu casamento, uma dificuldade financeira, um desemprego que tem te preocupado. E você tem, assim como Davi, você tem, como o salmista, você tem derramado as tuas lágrimas, ela tem servido de mantimento cada dia, e você olha para a tua alma, vê ela aflita e fala, por que te abates, ó minha alma, e por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus. Hoje a presença de Deus está entrando na sua vida para te fortalecer, para te renovar, para abrir a tua visão para o futuro, para você dizer assim, espera em Deus, alma,
Espere em Deus. Olha para você mesmo e fala assim: espere em Deus. Fala o teu nome. Espere em Deus, Manuel. Espere em Deus. Se o seu nome é Marta, Marta. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Pois Deus vai virar o meu cativeiro. Ele vai finalizar essa história que ele tem na minha vida. Não chegou ao fim ainda não é ponto final, é vírgula. A história vai continuar. No versículo 6, Davi vai dizer assim: eu me lembro dos dias que eu ia adorar. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, porque lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Eu me lembro dos tempos que eu ia buscar a tua presença. Eu me lembro daquele culto maravilhoso. Eu me lembro do dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu me lembro do dia que eu me converti. Eu chorei em lágrimas. Davi agora está trazendo à sua memória aquilo que te dá esperança. Lamentações 3:21, Jeremias diz assim, que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Traz à tua memória as coisas boas que Jesus fez lá no passado. Traz à tua memória quantos livramentos Deus já te deu. Traz à tua memória as coisas boas que Deus já realizou na tua vida. Traz à tua memória aquilo que vai te dar esperança. Não fica somente olhando para o presente, olhando para a dificuldade que você está passando. Olha para frente. Quando ele fala assim, espere em Deus, ainda o louvarei. Ele tem esperança para o futuro. Olha para trás e vê o que Deus já fez lá atrás. Traz à memória aquilo que te traz esperança e prossegue. E vai em frente e atropela o diabo e vence essa barreira e derruba essa muralha. Porque Deus é fiel para te guardar, para te abençoar e para mudar a tua história. Davi, o salmista, está passando por uma fase difícil, mas essa fase vai passar. Você está passando por uma fase difícil, mas essa fase vai passar. Antes de eu fazer esse vídeo aqui, eu orei, eu falei para Deus: Senhor, me usa para abençoar a vida de alguém lá do outro lado, quem sabe até do outro lado do oceano, quem sabe até em outras nações, quem sabe até uma pessoa que não está conseguindo dormir à noite, uma pessoa que está aflita, uma pessoa que está desesperada, pensando até em tirar a própria vida. Mas hoje Jesus, pela sua misericórdia e graça, através do teu Espírito Santo, está me usando para te dar uma palavra, para você acreditar que Ele tem um amanhã diferente para a tua vida, para você acreditar que Ele tem poder suficiente para mudar a tua história, para você entender que o que você está passando hoje é somente uma fase, e essa fase vai ser vencida. Sua alma está abatida, a sua alma está angustiada. Deus vai entrar aí como remédio através dessa palavra e vai sarar a tua alma. Deus vai colocar aí no seu coração uma certeza de que Ele tem um futuro diferente para a tua vida. Olha para trás, para as coisas boas que Jesus já fez. Lembra-te, traz à sua memória o que te traz esperança. Olha quantas coisas boas Deus já fez. Olha que você já era para ter descido sepultura há muito tempo e você está vivo até o dia de hoje, está viva até o dia de hoje, porque foi a mão de Deus que te guardou, foi a mão de Deus que te livrou. No versículo 7, Davi vai mostrar que o sofrimento dele é grande, mas ele também vai mostrar que o Deus que ele serve é um Deus misericordioso. O Deus que você serve é um Deus misericordioso. Então ele vai dizer o seguinte, um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas vagas têm passado sobre mim. É o versículo 7, é uma luta atrás da outra, pastor, é uma prova em cima de outra. Mas o versículo 8 ele diz, contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia. O Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Deus já está mandando a sua misericórdia aí sobre a sua vida agora. A Bíblia vai falar em Lamentações 3:22 que as misericórdias do Senhor, elas são as causas de nós não sermos consumidos. E também fala no Salmo número 23 que a bondade e a misericórdia, elas vão nos seguir todos os dias da minha vida. Enquanto eu prego essa mensagem, a misericórdia de Deus está sendo manifestada na tua vida. No Salmo 103, versículo 11 fala o tamanho da misericórdia de Deus.
Fala que a misericórdia de Deus está desde esse lugar que você está aí, onde você está pisando a planta dos teus pés. Olha o tamanho da misericórdia de Deus, não tem como medir. É desde o lugar onde você está até o mais profundo céu. Assim como o céu está elevado sobre a terra, assim a misericórdia do Senhor, a misericórdia de Deus é grande. O salmista Davi, o salmista aqui, ele vai entender que, apesar de todo o sofrimento que ele está passando, das lutas que ele está atravessando, ele vai entender que Deus vai mandar a sua misericórdia de dia. Mandará de dia a sua misericórdia, de noite a sua canção estará comigo. Ele já mandou a misericórdia dele durante o dia. Você já tomou café, almoçou? Você acordou vivo? Ele já mandou a sua misericórdia de dia. E à noite? A sua canção estará comigo. E o que você tem que fazer agora? Louvar a Deus, adorar a Deus e também orar. Porque ele fala assim: a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Então agora você vai orar, agradecendo a Deus pela misericórdia, pela graça, e você vai adorar ao Senhor. Essa fase vai passar. Ele vai entender que Deus é a sua rocha. E nós precisamos entender isso, que o nosso Deus é a nossa rocha, ele não se abala. No versículo 9, direi a Deus, a minha rocha, por que te esquecesse de mim e por que ando angustiado por causa do inimigo? Quando ele fala que as lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, no versículo 5, ele fala: porquanto os meus inimigos dizem, onde é que está o teu Deus? E é na fase difícil que a gente está passando que os nossos inimigos estão torcendo pela nossa queda. É no momento difícil que a gente está atravessando é que os inimigos querem puxar o nosso tapete. É na fase difícil que nós estamos passando, às vezes até dentro da própria família, da sua família, até mesmo pessoas próximas de você, quando você está com a alma angustiada, abatida, eles olham e pode até não falar, mas só com olhar eles estão dizendo: onde é que está o teu Deus? Cadê o Deus que você serve? Mas eu venho te dizer que o Deus que você serve não evaporou, não foi fazer uma viagem. Ele permanece presente, manifestando a sua misericórdia sobre a tua vida. Ele faz fazer você lembrar do passado, das coisas boas que Deus já fez na sua vida, e ele abre a tua visão para ver o futuro daquilo que Deus tem para fazer lá na frente. Ele vai entender aqui que Deus é a sua rocha. Deus é a rocha. Nós não estamos firmados na rocha. A rocha é firme, a rocha não vai cair. Salmo 40, versículo 2, Deus nos tirou de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. Você não vai escorregar mais, porque você não está mais no charco de lodo, você não está mais na lama, você está com os pés firmados na rocha. Você não vai escorregar, não vai cair, o diabo não vai triunfar. É Deus que vai prevalecer na sua vida. A minha rocha, Deus é a minha rocha. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, a Bíblia fala sobre aquela rocha lá no deserto que proveu água para o seu povo. A Bíblia diz que a rocha os seguia e a rocha era Cristo. Agora, este salmo aqui, tão lindo, quando Davi olha para a alma dele e fala: por que te abates, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele vai olhar para o passado, vai ver o que Deus já fez, ele vai trazer à memória o que traz esperança, ele vai olhar para o futuro. Está vendo que a alma está abatida agora, mas ele fala: por que está abatida a minha alma? Ele faz uma interrogação: por que te perturba? Para com isso. Ele fala assim: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele diz assim: Deus tem uma nova história. Ele diz assim: o choro pode durar uma noite, sim, mas a alegria certamente virá pela manhã. A noite pode parecer até longa demais, a luta parece que não está terminando, mas o sol da justiça vai raiar na janela e o nome de Jesus vai ser glorificado. E esse Salmo 42, a superação do desânimo, e você está superando o desânimo agora através dessa palavra, através da presença de Deus. Assim como o servo anseia pela corrente das águas, a tua alma estava suspirando por Deus, e agora Deus, de uma forma milagrosa, está dando água aí para saciar a tua sede, para refrigerar a tua alma. Você estava como aquela pessoa que já estava quase desfalecendo no deserto, mas você recebeu água agora, que é a palavra de Deus, e um dos símbolos da palavra de Deus é água,
para refrigerar a tua alma. E esse salmo aqui, ele termina com o versículo 11, dizendo assim, o Senhor dos Exércitos, ele termina aqui com o versículo de número 11, que diz assim, ó, por que está abatido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, ele é a salvação da minha face. Ele termina com triunfo. Ele começa falando das suas fraquezas, ele começa falando das suas dificuldades, mas ele entende que Deus é Deus de misericórdia. Ele entende que Deus tem um futuro maravilhoso para ele, que essa fase vai passar. Talvez eu estou pregando para você que está passando por uma fase de depressão, talvez você já pensou até em suicídio, mas hoje Deus está te dando essa palavra para dizer para você que Ele é o Deus que cuida da tua vida e que Ele é o Deus que tem um projeto para realizar na sua vida. Ele termina com voz de triunfo, com a palavra de triunfo, e ele mostra que louvar é a melhor maneira de afastar toda a tribulação da vida dele. Sabe que Deus está te convidando a adorar Ele? Sabe o que Deus está te convidando? A louvar a Ele. Pega aí uma harpa cristã na sua casa, pega aí um cantor cristão, procura aí um hino no YouTube, mas não fica só ouvindo a cantora louvar, não. Canta, abre a sua boca e adora a Deus, glorifica Ele, a opressão vai embora, o diabo vai embora, a angústia vai embora, a aflição da alma vai embora. Salmista, ele vai terminar aqui com uma palavra de triunfo, uma palavra de louvor. Salmo 46, versículo 1 e versículo 2. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor. Versículo 2 diz assim, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Faça isso, adore a Ele, antes de você dormir, antes de você sair de casa, antes de você fazer alguma coisa, dobra o seu joelho, faz uma oração e depois canta, glorifica, exalta, fala para a tua alma, porque está batida a minha alma, porque te perturba dentro de mim, espere em Deus, eu ainda irei glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle, eu ainda irei pregar o seu evangelho. Adora o Senhor, faça como Abacuque. Abacuque é um livro que só tem 3 capítulos. No capítulo 1 ele começou a questionar a Deus. No capítulo 2 Deus falou assim, Abacuque, se põe na torre de vigília, porque agora eu quero falar contigo. E Deus mostra que era necessário os caldeus levar o seu povo cativo por causa da desobediência do seu povo. E Deus mostra para Abacuque que estava castigando o seu povo para trazer ele de volta. Porém, Deus iria castigar, Deus iria julgar também os caldeus. Quando Abacuque entende tudo aquilo, no livro de Abacuque, no capítulo 3, do versículo 17 e versículo 18, ele vai dizer assim, ele tá orando e ao mesmo tempo adorando. Ele vai dizer assim, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, no campo não haja mantimento, as ovelhas da malhada seja arrebatada, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abre a sua boca, dá glória a Deus, abre a sua boca, diga aleluia, abra a sua boca e fala, o meu Redentor vive. Abre a sua boca, glorifica o nome do Senhor, que é a tua rocha, que não se abala. Não, os problemas podem nos abalar, pode tentar nos sucumbir, mas Deus estende a mão e fala assim, vento para, mar aquieta-te, e tudo volta ao normal. Superação do desânimo. A palavra de Deus é remédio. Come ela, se satisfaz nela, glorifica o nome do Senhor. A misericórdia de Deus, ele diz assim, pela manhã vem a misericórdia de Deus e à noite o louvor dele vai estar na minha boca, a oração ao Deus da minha vida. Recebe aí essa palavra aí como vitamina para a tua alma e glorifica ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. Um abraço aí.